Steven Spielberg tinha uma ideia ambiciosa: mudar a visão do mundo sobre os dinossauros. E ele conseguiu, mas acidentalmente ele criou as armas do BTS. Ele tinha uma tarefa difícil, porque até a data do lançamento de Jurassic Park, todos achavam que os dinossauros eram apenas ossos que pertenciam aos museus. Já que, como os stop motions que lançaram eram vistos como toscos, eles viram como animais burros e chatos. Talvez fosse uma tarefa mais difícil do que parar as brigas de fanbase de K-pop. E para isso ele precisava de um marketing absurdo. Mas ele começou bem, pra falar a verdade. Ele pegou um romance do Michael Crichton, que já era um escritor moderadamente conhecido. Mas o romance dele, Parque dos Dinossauros, fez muito mais sucesso do que as outras suspenses dele. Inclusive, antes do Spielberg pegar a adaptação, muitos diretores de cinema estavam brigando a tapa pra ver quem que ia adaptar isso pro cinema. Porém, o Spielberg tinha o dedo do ET, né? Então aquele dedão lá deixou ele dar o tapa maior e ele levou. A comunidade literária já estava ávida para ver a adaptação. E o pessoal do cinema já estava louco, era o Spielberg, afinal, fazendo um filme. Mas teve uma comunidade que o Spielberg conseguiu chamar de uma forma genial: os cientistas. Coincidência ou não, no dia anterior do lançamento de Jurassic Park, saiu um artigo na Nature, um periódico científico de muito renome, talvez o mais renomado que exista, um artigo falando justamente que acharam DNA preservado em um besouro em âmbar. Então, a comunidade científica ficou louca com isso, porque a gente começou a ver o filme não mais como uma ficção científica, e como uma possibilidade do futuro. É tanta coincidência que a gente começa a pensar: será que isso foi uma coincidência mesmo? Ou foi o dedo milionário do ET cutucando a Nature para manipular isso? Essa empolgação fez que todo mundo corresse atrás de quem ia ser o primeiro cientista a ter DNA pré-histórico no seu laboratório. Então todo mundo tava pegando os fósseis, macerando eles para tentar achar DNA. O que foi horrível, porque vários fósseis perderam partes, porque quando você macera, você perde irreversivelmente. E esse é o único jeito de conseguir DNA. Então muita informação paleontológica foi perdida nesse tempo. Um desastre quase tão grande quanto o Anas botando fogo no Mnet. Puta! E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Mas a corrida só acabou em 2012, quando saiu um artigo também na Nature falando que a meia-vida do DNA é de 521 anos. Que isso significa que a cada 521 anos, o DNA perde metade da sua massa. Então tudo que tiver até de 1 milhão de anos tem praticamente nada de DNA. Então, apesar da genética ter dado aquele tropeço no meio do caminho, o filme foi ótimo pra paleontologia. Os museus estavam muito mais cheios, com exposições muito mais dinâmicas. Eles queriam botar os dinossauros mostrando comportamento, as pessoas queriam ver dinossauros. Um monte de criança queria ser paleontólogo, que antigamente era a profissão do rico. Então, o benefício para a paleontologia foi absurdo. O ramo nunca parou de crescer e a gente vive até hoje numa era dourada da paleontologia, que tem muito mais expedição e muito mais investimento na paleontologia do que já houve. O mundo nunca quis saber tanto sobre o dinossauro. Assim como você quer saber como diabos essa história toda aqui levou a gente até o Blackpink. Relaxa, vou chegar lá. Mas é o seguinte, se você gostou desse vídeo, curte e se inscreve se você aprendeu alguma coisa, se divertiu até aqui, porque a explicação vem logo agora. Como no resto do mundo, o filme fez um sucesso enorme na Coreia. Um sucesso tão grande que o governo percebeu isso. Num artigo que eles publicaram dentro deles, eles viram que o lucro que o filme rendeu foi o equivalente a produzir 1,5 milhão de Hyundais. Então eles viram que a indústria do entretenimento tinha um potencial absurdo de gerar lucro e mais-valia para o país. E nisso surgiu o Bureau de Produção de Entretenimento da Coreia do Sul, que foi o que financiou todos os talentos da indústria, que foi o que permitiu o Psy. Nós temos filmes como Parasita, os dramas coreanos, o BTS, o Blackpink, tudo isso surgiu
deste buio. E essa é a história de como Jurassic Park criou o K-pop. Então, toda vez que você estiver lá ouvindo o seu K-popzinho, ou vendo o seu filme coreano, ou vendo o seu drama coreano, sempre agradeça a Roberta, a T-Rex. Sem ela, você não teria curtido isso.